Pela gentileza do senhor atender a gente, conversar conosco ao vivo, aqui no nosso meio-dia com Jefferson Coronel, falando com a região amazônica. Eu estou agradecendo aqui o apoio que nos deu para atravessarmos aí todo esse percurso, para conseguirmos essa entrevista com Vossa Excelência, o apoio do Coronel Menezes, que foi seu candidato ao Senado aqui. E então, assim, já estou de público aqui agradecendo ao Coronel Menezes, que teve uma votação, o senhor sabe, expressa aqui em Manaus. Por exemplo, ele, pela primeira vez, um candidato ao Senado teve mais da metade dos votos. Eu acho que o senhor deve ter ficado bastante satisfeito com esse resultado, né? Faltou a vitória, né? Agora, curiosidade apenas, curiosidade. Tem 5 sessões em São Gabriel da Cachoeira que eu tive 0 votos. O Lula teve em média 150. Então, é algo esquisito, né? Não sei se o Menezes tomou conhecimento disso. Não sei se foi feito um levantamento também nessas sessões, quantos votos ele teve, o outro candidato poderia ter tido. É um sinal claro de que lá no local da votação algo de errado aconteceu. E parece que o Menezes não foi vitorioso por poucos votos, né? Se em mais sessões tivermos a mesma coisa, talvez aí configurado uma manipulação lá no local de votação. Bom, presidente, deixa eu lhe colocar a primeira questão. Eu sei que o seu tempo está extremamente valioso aí nesse momento aí. É evidente que o assunto aqui para nós mais interessante é a Amazônia e a questão de Zona Franca. São 2 nós que eu diria que existem aí na sua caminhada, no governo, e que não vem de hoje. A questão amazônica, né, a polêmica que sempre foi e sempre será, dificilmente vai se acabar com essa polêmica. Desmatamento, não desmatamento, proteção ambiental, e a questão Zona Franca de Manaus. Qual é o seu posicionamento com relação a esses assuntos neste momento, presidente? A Zona Franca, obviamente, continua. Ela foi criada lá atrás, no início do regime militar. A ideia era garantir a região amazônica para nós, faltava um polo de desenvolvimento aí. E ele, obviamente, você tem que, qualquer nova política inovadora implementar, e que o Amazonas não fique apenas preso à Zona Franca de Manaus. Entendo, tem muita coisa aí que pode ser colocada em prática para frente. Por exemplo, pensando no futuro, nós temos um projeto de lei, eu acho que vai ser aprovado agora porque o parlamento mudou a sua cara, foi mais para centro-direita, permitindo que os nossos irmãos indígenas, né, que estão nas suas terras, caso seja possível e de interesse dos indígenas, obviamente acertando o royalty, e possa explorar essas áreas. Nós temos locais aí. Temos, por exemplo, fertilizantes, que poderiam, no meu entender, ser separados, ganhar e ganharia o Brasil. O Marcos Pontes tem trabalhado, o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, de gestão da biodiversidade. Vamos terceirizar isso para quando no ano com o Menezes, inclusive, a questão da Covid, por exemplo. Caso que a gente tem que estudar. Passando por um local, eu perguntei, vocês tomaram o que para que ninguém viesse a falecer aqui por Covid? Citaram aí 3 nomes de casca de árvore, que isso aí tinha uma atenção, não é para a Covid apenas. A questão da biodiversidade pode abrir um mundo à nossa frente para buscarmos remédios, entre outras coisas. Isso daí está indo o nosso governo. Logicamente, a Covid atrapalhou a gente bastante, 2 anos quase que parado, né? Mas essa potencialidade da região amazônica, você tem que explorar isso daí, né? Tem que investir nessas pessoas. A Franca é uma área que está importante para o Brasil, um pouco estagnado, né? Esse horizonte pode ser ampliado bastante. Seu governo, o senhor tem um compromisso, aqui o senhor sabe disso, houve muita crítica com algumas decisões, a decisão do IPI, por exemplo, com relação à Zona Franca de Manaus. O senhor considera que essa é uma página passada? A outra questão é que quando se tomam decisões econômicas para o país, não é incomum que elas afetem a Zona Franca de Manaus. Como é que o senhor vê isso? Olha, foi conversado com o Menezes, o político candidato na época, né? Conversou conosco sobre isso aí, foi resolvida essa questão. Agora, qual o problema aí? Quando você toma uma medida,
primeiro você não consegue se aproximar dos políticos tradicionais aí da região. A grande maioria trata aí o povo do Amazonas como um curral eleitoral deles. Tá? Então foi acertado com esse decreto. O Menezes, mais de 97% dos produtos não foi mexido na questão do IPI, mas repito, pode ficar preso apenas nisso aí. Tem um horizonte enorme, o próprio turismo na região tem um potencial enorme, que poderia ultrapassar a média do PIB mundial. No Brasil, por exemplo, abaixo de 10% do PIB com o turismo. A região amazônica, o seu potencial, acho que podia chegar aos 30%. Para nós diversificarmos essas questões aí. Então é por aí. O Menezes conversou com a gente, a equipe econômica refez o decreto, preservou essas questões. Agora, para a oposição, para essa turma de sempre, né, fica apenas a crítica. Como esposos de defensores da região amazônica não são defensores. Aqui em Brasília tem um comportamento muito preocupado com interesses pessoais deles. E aí posam de protetores dos povos, né, dos povos amazônicos, que não é verdade. Presidente, BR-319, ainda dá para a gente sonhar com ela, presidente? Agora, inclusive, teve problemas com as pontes que caíram lá? As pontes são de, se não me engano, mais de 960, né? A questão toda eram as licenças ambientais. Tivemos já uma autorização inicial para isso. A obra foi retomada num trecho de 50 quilômetros e, com certeza, o maior problema foi a licença ambiental que conseguimos agora provisória, sim, mas vai ser concedida a definitiva. Pode ver, o novo parlamento, mais afinado com as minhas ideias, né, com esse novo parlamento também, essas questões ambientais serão superadas. A legislação ambiental, se tiver que ser feita alguma alteração, a gente vai fazer. Você pode ver, tinha um decreto presidencial, obviamente, que impedia aí no Amazonas um rural plantar cana-de-açúcar. Nós superamos, não tem cabimento. Quem tem uma propriedade, por exemplo, rural, ele é obrigado a pagar 80% a área, os 20% restantes. Se ele quiser investir em cana-de-açúcar, por que não poderia? Resolvemos esse problema. Assim que a gente resolve qualquer problema, e agora não tem mais. A gente tinha uma maioria muito apertada aqui na Câmara e no Senado. Com a melhoria do novo parlamento, né, alguns eleitos, não tem mais facilidade para isso. Essas questões, ninguém quer ferir o meio ambiente, desmatar, queimar, não é nada disso. Até mesmo ser candidato, com desmatamento zero, né, proteção. O pessoal dá um Google, veja os primeiros 4 anos dele e os meus primeiros 4 anos. Qual governo é que foi, o índice de maior desmatamento? Foi quase 3 vezes maior no governo dele. Então, o que a gente faz aqui? Com muita seriedade, com verdade. A verdade, a melhor coisa que você pode fazer é verdade, é dizer sim ou não, o que está fazendo. A gente vai melhorar essa questão. Você pode ver, a Amazônia, eu não tenho aqui de cabeça quanto por cento do estado, o estado do Amazonas, são reservas de área de proteção ambiental, parques nacionais, entre outros. Eu acho que ultrapassa 80%. Eu, por exemplo, tenho pedido para demarcar mais áreas indígenas, ampliar parques nacionais, criar novas áreas de proteção ambiental. Nós resolvemos não botar isso para frente, porque você simplesmente sufocaria o estado do Amazonas. Você não poderia sonhar em fazer com que o estado do Amazonas pudesse ir em áreas. Agora, o pessoal que quer que você tenha mais terra, eles desconhecem ou ignoram a população dessa região. Nós temos aproximadamente 25 milhões de pessoas na região amazônica, que por eles, pelo outro lado, você tiraria esse pessoal daí. É um absurdo, obviamente, essa proposta. Fazer com que as pessoas usufruam das suas terras, né, aproveitem o seu potencial
em frente. Você pode ver, aí na região amazônica, o nosso projeto de energia elétrica para a população foi tomar fosse um projeto dos políticos que nada faz, mas na hora da eleição eles se apoderam de projetos nossos. Essa é a nossa proposta. Agora, uma questão muito importante que devemos conseguir agora, é muito bom para a Amazônia, nós não conseguimos no primeiro 2 anos mesmo, porque tínhamos esse pessoal na Câmara, oposição. Nós devemos aprovar um projeto chamado regularização. Que é isso? A área rural, como ela está delimitada, né, tendo qualquer desmatamento nessa área, ou foco de calor, você vai saber qual o dono do CPF. Só ele no vídeo. O desmatamento, e muitas vezes o próprio ribeirinho, o próprio indígena, que tem a sua cultura baseado no roçado e o fogo, faz isso não é criminoso, é tendo visto. Então a gente vai de imediato aprovando isso, ao termo do encerramento concluído por coordenada geográfica, você vai saber se aquele fogo é criminoso ou não, se o desmatamento é criminoso ou não, e vai diminuindo, entender? De calor ou desmatamento. Presidente, a ideia, então, o senhor pensa, resumindo a sua fala, seu discurso com relação aos povos indígenas, é integrar os povos indígenas à economia. É isso, basicamente é isso. O senhor quer que eles explorem as suas terras, que tenham royalties, que tenham participação e integrá-los à economia formal de um modo geral. Porém, a região São Gabriel tem 2 aldeias, as 2 responderam de internet. Ou seja, o indígena é uma pessoa exatamente igual ao nosso. Vou pegar o filho nosso, gastado de tudo, essa pessoa vai ter um comportamento, né? O indígena é a mesma coisa. Se ele é dado uma oportunidade para ele de estudar, de conhecer o mundo aqui de fora, de ter acesso a um telefone, determinado tratamento nosso daqui, uma pessoa Muito ruim o sinal da internet. do Amapá, e é uma pessoa que fez 9 anos. Então a demonstração viva, né, como tem mais, onde os nossos irmãos eles podem chegar. E eles querem tranquilidade, progresso. Por exemplo, eu tinha do estado de Roraima, o Rio Cotinho, 12 quilômetros de extensão, com uma queda, né, total de 600 metros. Ali tem potencial, ou seja, energia para todo o norte do norte. E por que não dizer também, não? O norte, o grande não, mas você não pode falar. Bom, presidente, eu queria agradecer. Vários indígenas vieram falar comigo, exatamente igual ao nosso. Eles querem isso em troca de royalties. Ou seja, temos o potencial. Costumo dizer que o estado do Amazonas e o Roraima tem uma tabela periódica embaixo dela, ou seja, tudo que é de mineral existe na região, é explorado por uma questão de ser reserva indígena, como, por exemplo, o nióbio, na região dos 6. Ninguém vai dizer para explorar o nióbio. Se fala que será destruído para que o progresso não chegue nessa região. Agora, todos nós queremos o progresso. Temos em muitas regiões da área amazônica, temos de solo rico.
vamos uma maneira que passa pelo vai passar agora para o parlamento direito. Essas propostas, um exemplo, eu sei que é mais à direita do mapa do Brasil, né? Mais ao leste, aí a questão do potencial de geração de energia da costa do nosso Nordeste. 9 estados de gerar energia a ventos, né? Que produz não. Dá para imaginar isso? E ali sairá o tal do hidrogênio verde. E isso vai ser a base dessa energia, vai ser usado na região Nordeste para você reindustrializar a região. Região industrializada no Brasil, nós sabemos, é o Sudeste. Com toda certeza. E a indústria, onde tem consumo, importação e energia mais em conta. Teremos isso no Nordeste. E ontem, inclusive, saiu uma portaria do Ministério das Minas e Energia regulamentando, dando ali o norte, né, para os investidores de como este assunto será tratado, com segurança jurídica, em primeiro lugar. Ninguém começa a fazer nada num lugar qualquer, na região amazônica, e depois vem o Ministério Público, embarga, proíbe que aquele projeto vá para frente. Aqui não. Tudo é feito com antecedência, de modo que, porventura, queira investir, quem na costa da região, na costa Nordeste, energia elétrica, países outros. Você pode ver, sempre fomos criticados pela Europa, tocando aqui a emissão de gás de efeito estufa. Deu vários passos para a retaguarda e voltou a usar a energia de fonte suja, de carvão. Por quê? Com a guerra da Rússia com a Ucrânia, diminuiu a oferta para a Europa e o pessoal tem que continuar consumindo energia, tem que continuar suas fábricas funcionando. Na época do inverno, muito mais rigoroso que o nosso aqui, tem um aquecimento em casa e não vai ser mais de gás, o de carvão. E a Alemanha, entre outros países, estão interessados nesse potencial nosso na costa do Nordeste. Alguns tem costa, se nós for tem uma maremoto, bota uma torre lá, ela vai ficar a vida toda funcionando, diferentemente de lá de fora. Outro fator também que Deus abençoou na costa do Nordeste, a profundidade das torres é pequena. Você pega mais faz 150, imaginar uma pá, 150. Então, por exemplo, um só giro de uma pá, um giro só de uma pá, lógico. Mas devagar. Da energia, uma cidade dá uma energia de uma cidade de 25 mil habitantes. Nunca foi lembrado por Nordeste de existe uma via para o mundo todo.
na criação de emprego. Tem, no sinal tá. Tem como sair, Tá. né? Tá? Os ralos do Brasil. Aí está, entre lucro, prejuízo e lucro, por ano. Brasil, em média, nós, onde foi criado 3 milhões. É questão da atenção. Nós escolhemos para pedir de educação sociais, ser público. Você tinha que ir ao nosso roubo, eu falei tudo, nós vamos e mais nada além do nosso governo, sem aumentar, mantendo a mesma coisa, botando certo na presidentoria em 3 anos e meio, concluindo o Paraguai. Não é de qualquer, não. É uma ponte de vão de 500, ou seja, nesse 500, nosso de mato integra em curta distância, isso passa a chegar a preço mais competitivo lá fora. Isso já está em prática, não é que vai acontecer. Quando nós, por exemplo, ampliamos o aeroporto de Foz do Iguaçu em 600 metros, esse aeroporto, que tinha restrição para algumas aeronaves, que tem que ter mais pista para pousar, agora pode decolar. Então, voos outros, né, de grande porte, ao pousar em Foz do Iguaçu, voo não fica, um dia vai embora no parceria, assim como você pode, o Estado do Paraná tinha um potencial adormecido. Chegou o governador Ratinho Júnior, ele começou a iniciativa privada, a PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e temos inclusive entre feitas e concluídas no Estado. E uma pela outra, se a energia com a trouxe lá a piscina. Você pode ver, imagina um campo de futebol. Água. Você, ao praticar piscicultura ali, segundo o Embrapa, você pode retirar por ano de 100 a 150 toneladas de peixe, no caso do tilápia. Não podemos falar que esse é um Brasil que ainda tem gente que passa fome, com todo esse potencial hídrico que nós temos pela frente. Está avançado a negociação que o Lago Itaipu é do Brasil e do Paraguai. E nós queremos a piscicultura do Itaipu. Já adiantamos
a partir do ano que vem, temos mais imposto federal em ração para peixe. Se o Paraguai não verde, que tem tudo para dar, o nosso potencial de pescado brasileiro aumentará em 40%. Para te pedir. Escuta aqui. O senhor tem aqui, que está conosco aqui, uma liderança política. Uma coisa que o senhor tinha dificuldade era essa questão de uma liderança política aqui, e parece que isso ficou consolidado agora. Muito obrigado pela gentileza do senhor atender a gente neste momento aqui. Mensagem final. Só mensagem, se eu quiser deixar uma mensagem para o povo do Amazonas, estamos às suas ordens. Que Deus ilumine cada um de vocês. Compareça a do próximo dia 30. Faça as devidas comparações. Projetos coesionados entre a Zona Franca. É o pessoal mais humilde, né, que tem dificuldade. Que se recebia do governo do o que nós pedimos é para ficar esse recurso. Com esse povo da Amazônia é muito religioso. Nós defendemos a família. Nós não queremos ideologia de gênero, que os seus frequentes nós queremos que a partir do novo passa a todo o estado do Amazonas, e Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Deus abençoe o senhor. Forte abraço.